Se você quer saber tudo a respeito do desempenho dos brasileiros que competem nas pistas internacionais, seja muito bem-vindo a mais um Giro Mundo Afora, porque aqui nós mapeamos o desempenho dos brasileiros que estão competindo nas pistas internacionais. E nessa edição tem vitória na Europa, tem vitória na Ásia, então simbora, vamos viajar mundo afora. A nossa viagem começa pela Ásia, vamos para o Japão no circuito de Motegi, porque João Paulo de Oliveira ganhou mais uma na Super GT, uma categoria importantíssima, principal campeonato de carros de Gran Turismo da Ásia. Ele compete na classe GT300 ao lado do japonês Kyoto Fujinami com o carro da Nissan, e essa dupla venceu mais uma vez no ano e foi uma vitória importantíssima, porque eles pularam da 4ª posição no campeonato para liderança, já que a dupla que liderava até o momento não pontuou nessa etapa, assim como tinha acontecido com o João Paulo e o Kyoto na etapa anterior, que eles não pontuaram. Dessa vez foi com os então líderes do campeonato, e assim o João Paulo vai para a rodada final com vantagem de ser o líder do campeonato. Vamos dar uma olhada na pontuação. João Paulo de Oliveira e Kyoto Fujinami, 56 pontos, 5 à frente da dupla que vem na 2ª posição. A última etapa da temporada vai ser no último fim de semana de novembro, no circuito de Fuji, também no Japão. Fala, Grum. Bom, mandando uma mensagem para você para atualizar sobre o final de semana passado. Uma corrida importante que a gente teve em Motegi, uma vitória que nos colocou na ponta no campeonato, com apenas uma etapa faltando do campeonato desse ano. Claro, nos deixa respirar um pouco mais aliviado, mas não há nada ganho. Importante agora a gente focar na última e com força total para, quem sabe, a gente trazer esse título, para que a gente, quem sabe, possa levantar o caneco, tá bom? Valeu, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. E da Ásia a gente já vai para a Europa, porque tem muito brasileiro nas divisões de base rumo à Fórmula 1. A gente começa na Alemanha, porque no circuito de Hockenheim teve mais uma etapa da Fórmula Renault Eurocup, onde temos o Caio Collet como nosso representante. O Caio venceu mais uma nesse ano, foi a 5ª vitória dele na temporada, ele venceu na prova de sábado, mais uma vitória sem ser incomodado. O Caio mandou muito bem, só que na corrida de domingo a sorte virou, e aí ele teve problemas, não pontuou, e com isso a diferença para o líder do campeonato, o francês Victor Martin, aumentou muito. O Caio conta pra gente como foi esse fim de semana e também o que ele espera para o próximo fim de semana, que tem a decisão da Fórmula Renault. Fala, pessoal do mundo afora. Bom, já tô aqui em Paul Ricard para a última etapa do campeonato, e fim de semana passado a gente teve a 9ª etapa em Hockenheim, e a gente veio de um sábado muito bom, com pole, vitória, volta mais rápida, mas domingo, infelizmente, o carro acabou quebrando na tomada e depois acabou quebrando na corrida também, então foi um dia realmente para esquecer aí. Mas agora o nosso foco é terminar o campeonato como a gente começou, brigando e lutando por vitórias, e é isso aí. Os treinos começam na quinta-feira, sexta-feira tem classificação, sábado e domingo as corridas. E conto com a auxílio de vocês aí e vamos terminar esse campeonato no topo. Um abração. Valeu, Caio. A gente está sempre na torcida por você, só confirmando aí a pontuação, né? O Victor Martin está com 318 pontos, são 44 à frente do Caio. Tem 50 pontos em jogo, chances matemáticas ainda, mas a gente sabe que o mais importante é que o Caio teve presente nessa disputa pelo título, venceu corridas, e isso é muito importante na formação de um piloto. A próxima etapa, como a gente já falou aí, é no próximo fim de semana em Paul Ricard, na França. A gente está sempre na torcida pelo Caio Collet. E a gente sai da Alemanha para dar um pulinho na Inglaterra, porque em Silverstone rolou a rodada final da Fórmula 3 britânica. Tradicionalíssimo campeonato esse da Fórmula 3 britânica. A gente já teve vários brasileiros campeões, desde os anos 70, 60, 70, a gente já teve vários brasileiros campeões, e o brasileiro que nos representou nessa rodada final foi o Roberto Faria, um jovem piloto carioca que, curiosamente, começou a temporada na Fórmula 4 e migrou durante o ano, ele migrou para a Fórmula 3 britânica. Então o Roberto fez aí uma fase de adaptação,
nessas últimas corridas e conseguiu um pódio nessa rodada final em Silverstone. Ele não terminou no top 3 do campeonato, porque não fez todas as corridas também, assim como o Guilherme Peixoto, outro brasileiro, que fez só o comecinho do campeonato, também não pontuou tanto, então não terminou aí entre os primeiros do campeonato. Mas a gente tem brasileiros nos representando em várias categorias, e isso que é o mais importante. E já que a gente está falando de base, nada melhor do que a gente falar também do kart. Pois é, teve Mundial de Kart lá em Portugal e a gente teve 5 brasileiros em cada categoria, 5 na OK e 5 na OK Júnior. Brasileiros que nos representaram e muito bem. Por exemplo, na classe OK, tivemos pole position do Matheus Morgato, uma pole position conquistada com pista molhada, com 4 décimos de segundo para o segundo colocado. Uma categoria com 75 inscritos, uma coisa que está longe de ser fácil de ser conseguida, e o Matheus Morgato conseguiu. A gente deixa os parabéns para ele, porque foi realmente um desempenho incrível. Falando das corridas, a gente lembra também que são várias classificatórias até chegar à final. O Matheus Morgato fez essa pole, disputou várias classificatórias e terminou a decisão na 12ª colocação. A final da classe OK ainda teve o Olingali na 24ª posição e o Rafael Câmara em 25º. Tivemos representantes também na final da OK Júnior e lá foi o Matheus Ferreira, ele foi o brasileiro que foi para a decisão, terminou em 25º. Legal ver cada vez mais pilotos do país disputando o Mundial de Kart, que hoje é uma condição muito diferente do que era alguns anos atrás. Você tem que praticamente se mudar para a Europa e disputar torneios europeus para você se ambientar com essas equipes. Então os brasileiros mandaram muito bem mais uma vez, a gente viu vários brasileiros andando bem na chuva, estamos bem representados para as próximas gerações. E já que o assunto é kart, nós vamos dar um pulinho na França, porque rolou mais uma fase da seletiva Girls on Track, que vai colocar uma mulher na academia de jovens pilotos da Ferrari. E a boa notícia é que nós temos 2 brasileiras na grande final. Pois é, foram 70 inscritas, 20 selecionadas na primeira fase, 12 para a segunda, 8 foram para a semifinal e aí já testando os carros de Fórmula 4, e dessa semifinal que saíram as 4 candidatas para a grande final em Fiorano, na Itália. Dessas 4, 2 são brasileiras, a Antonella Bassani e a Júlia Ayubi. Também tem uma representante da França e outra da Holanda. A gente vai ficar de olho e evidentemente na torcida para as nossas meninas Juju Ayubi e Antonella Bassani para o Girls on Track da FIA. Saímos da Europa para a América do Norte, desembarcando nos Estados Unidos, porque tem uma categoria para o pessoal que gosta dos V8, dos Muscle Cars, que compete lá, chamada Trans Am. E nós temos um brasileiro nessa categoria, que é o Rafa Matos, que competiu na Fórmula Indy, competiu na Stock Car. O Rafa está morando nos Estados Unidos e disputando essa categoria, e melhor, vencendo corrida. Nesse fim de semana, ele ganhou na categoria TA2 com um Chevrolet Camaro. O Rafa está fazendo uma boa temporada por lá na Trans Am. Além dessa vitória no domingo, ele tem um 2º lugar e 3 terceiros. A liderança do campeonato é do Mike Skin e o Rafa aparece na 3ª posição. A gente vai conversar com o Rafa em breve a respeito dessa temporada dele, desse campeonato, para ele explicar melhor do que se trata esse campeonato. Mas a gente lembra que a próxima etapa vai ser disputada nos dias 21 e 22 de novembro em Road Atlanta, e a gente está aí na torcida. E já que a gente está falando de Estados Unidos, tem uma notícia fresquinha chegando de lá. Hélio Castro Neves vai disputar a temporada 2021 da Fórmula Indy. Pois é, o Helinho está de volta à Indy e por outra equipe que não é a Penske. Bom, ninguém melhor que ele próprio para contar como vai ser isso aí. Fala, Helinho! Aí galera, pois é, hoje foi anunciada a minha volta para a Fórmula Indy em 2021, ano que vem. São apenas 6 corridas, mas uma delas é muito importante, é as 500 milhas de Indianápolis. Então estaremos de novo representando. Meyer Shank Racing é o nome da equipe, é uma equipe jovem. Esse ano eles fizeram a temporada inteira com o Jack Harvey, o número 60. Então o número vai ser o 06 o ano que vem, tá aí. Vai ser legal, vai ser bacana, então acompanhem vocês no ano que vem. 6 corridinhas, tamo de volta, valeu! Mas esse final de semana tem a decisão do campeonato dos carros esportivos, dos protótipos. Estamos aí liderando o campeonato, eu e Rick Taylor. Vamos ver o que acontece. São 12 horas de Sebring, valeu? Grande abraço a todos vocês. E como ele próprio falou, nesse fim de semana tem final da IMSA, tem 12 horas de Sebring,
Baita corrida, baita campeonato, e a gente está de olho porque a gente tem 2 brasileiros na disputa pelo título. Além do Hélio, que está disputando esse campeonato chegando na condição de líder, a gente tem também o Pipo Derani, que faz dupla com o Felipe Nasser e também tem chances de ganhar esse campeonato, ele que inclusive já ganhou essa corrida. A gente vai ficar de olho porque também tem brasileiro em divisão de base correndo o Lamborghini Super Troféu, o Léo Lamelas, o Sérgio Gimenez, então tem bastante brasileiro para a gente torcer nesse fim de semana. E se você quiser saber um pouco mais a respeito dos brasileiros que competem nas pistas internacionais, se liga no podcast Mundo Afora, toda quarta-feira no feed do site F1 Mania. Então, assina lá, assina aqui e a gente se vê na próxima. Forte abraço!